Esse podcast será para a disciplina de Filosofia 2 do curso de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a professora Mariana Paolozzi. Será sobre a Suma Teológica, o volume 3 de São Tomás de Aquino, a questão 2, do artigo 1 ao 6º. Uma breve biografia de São Tomás de Aquino. Ele nasceu em 1225 no castelo de Rocacassia, em Aquino, na região da Sicília, no sul da Itália, né? Tornou-se frei católico com 17 anos, foi teólogo e filósofo. Em 1245 ingressou na Universidade de Paris, onde fez seus estudos, né, teológicos, e depois tornou-se professor, 4 anos depois. Ele veio a falecer em 1274, em Fossa Nova, na Itália. Então, esses artigos dessa questão 2 seria a bem-aventurança, né? A bem-aventurança do homem consiste nas riquezas, que seria o artigo 1, né? Ele cita o Boécio, né? Faz alguns comentários e também algumas passagens da Bíblia, como Eclesiastes, também o filósofo Dionísio, que faz alguns questionamentos, como se achasse que a bem-aventurança estaria nas riquezas, né? Nas riquezas, né, que são materiais, né? Mas Santo Tomás de Aquino, para o bem maior, seria a bem-aventurança que estaria no fim, né? E o fim estaria em Deus, e esse seria o bem perfeito, né? Que seria a felicidade plena, a bem-aventurança. Então, para São Tomás de Aquino, existia, né, as duas riquezas, que são as naturais e as artificiais. As naturais são aquelas que são necessárias para a nossa sobrevivência, para o nosso ser e para o nosso viver, que seria o vestir, o comer, o beber, a habitação. E a riqueza artificial seria através do dinheiro, seria a medida para que a gente comprasse todos esses bens, né? E foi criada, né, pela arte humana, né? Então, ela não faz parte da riqueza natural, porque ela foi criada. E para ele, né, a riqueza ela tem uma desigualdade, até porque existe o avarento e que ele é odiado, né? E se não é odiado, ele também não é do bem, né? E aquela pessoa que é generosa é aquela que compartilha, divide, né, as suas riquezas, mas também seriam grandiosos, né? Então, para ele, a riqueza não está, a bem-aventurança não está na riqueza, né? Porque existe o desequilíbrio, o disparates, né? O mal, né? E para São Tomás de Aquino, Deus é o bem, e para chegar ao fim, que seria a felicidade, a busca da felicidade seria o fim, a riqueza não faria parte, né? O segundo artigo, ele fala da questão o primeiro foi da riqueza, o segundo seria a bem-aventurança consiste nas honras, né? No livro 1 da Ética, o bem-aventurança ou felicidade é o prêmio da virtude, e a honra parece ser o máximo prêmio da virtude, né? No livro 4 também da Ética, que isso seria a honra, né? Esse livro 4 seria a honra, né? Nada parece ser mais desejado do que a honra pelos homens, né? Mas São Tomás de Aquino, ele faz observâncias que o contrário, né? A bem-aventurança está no bem-aventurado, né? E a honra não está naquele que é honrado, mas naquele que honra, né? Porque e teria que ter muitas boas virtudes, teria que ser um sábio com muitas boas virtudes para poder dar a honra para aquele ser honrado. E existe o desequilíbrio, existe a pseudo-felicidade, pode acompanhar a bem-aventurança, mas não totalmente, em partes, porque depende da outro para dar aquela honra, né? Então, não estaria também como riqueza, nem não como um bem, né? Como um bem maior, né? Não seria um bem equilibrado, né? E então não mereceria ser como uma bem-aventurado, né? O terceiro artigo, a bem-aventurança consiste na fama ou na glória,
né? Na carta do apóstolo a Romanos é citado, né? As tribulações desse mundo não são equivalentes à glória futura, que será em nós manifestada. Logo, bem-aventurança consiste na glória. Então, esses artigos fazem afirmações de alguns teóricos, com alguns filósofos, né? E também como algumas passagens bíblicas, né? Já para Ambrósio, né? A glória nada é mais claro que é o conhecimento com louvor. A bem-aventurança do homem consiste na glória, né? Conhecimento com louvor. Mas quem daria esse louvor? Só seria através de Deus, né? Boécio já fala, né, parece preparar a vossa imortalidade quando pensais na fama do tempo futuro. O bem-aventurança, então, também está na fama ou glória, né? Pensar na fama do tempo. Mas o Aquino responde, né? É impossível o conhecimento humano levar ao bem-aventurado, que é o bem humano, né? O bem do homem depende do conhecimento de Deus, como de causa. O Salmo 90 fala livra-lo-ei, glorificá-lo-ei, dar-lhe-ei longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Então, viria de Deus e não do homem, né? Então, o conhecimento humano é falho, atos humanos são falhos, né? Para você ter a bem-aventurança, que seria a fama, ela é falha a ser dada por homens, teria que ser dada por Deus, né? Então, a bem-aventurança, nesse sentido, não acontece com a fama e nem com a glória. O quarto artigo, a bem-aventurança consiste no poder, né? O poder está nos homens, né? Para São Tomás, todas as coisas desejam e se assemelham a Deus, como o último fim e o primeiro princípio, né? O primeiro princípio, chegar até Deus, né? Através das boas virtudes, das verdades. No livro do Êxodo, não falarás mal dos deuses. O bem-aventurado consiste no poder, né? Os homens no poder parecem, sobretudo, ser conforme Deus, né? Se assemelham. A escritura dos deuses chama assim: o que há de mais poder no homem é governar os outros, né? Como governar os outros, né, seria o contrário, seria a escravidão, os seres governados, né? Estariam em disparates com quem está governando. Logo, também a boa aventurança não está na presença do poder, porque existe o desequilíbrio. O poder é dado pelos outros e dos outros existe o contrário, que é a escravidão, dos que são governados, né? Diz Boécio, o poder humano não pode evitar o fomento das preocupações, nem o agulhão do medo, né? Tens por poderoso o que está rodeado de guardas, aquele que mais teme aos quais amedronta. A bem-aventurança não está, então, no poder. O poder é o mais imperfeito. A bem-aventurança é o bem perfeito. E é impossível ver algo mal. E aí existiriam os desequilíbrios, né? Seria a escravidão, né? Usar o bem para muitos, o mal será péssimo. Né? O artigo 1, o artigo 5, a bem-aventurança do homem consiste em algum bem do corpo. Em Eclesiástico fala, nenhuma riqueza é comparável à saúde do corpo. Ao bem-aventurado consiste o que há de melhor, né? Como a primeira causa eficiente, influi a todas as outras causas. Assim, o último fim é o que é desejado por todos. Como existir é o que, sobretudo, é desejado por todos, o bem-aventurado consiste naquele que pertence ao existir do homem, como é a saúde do corpo, né? Saúde do corpo, ela está ligada
a um bem exterior, né? Nós não estamos falando na saúde da alma, na saúde do corpo. Então, ela não seria um bem-aventurado, né? Ela estaria uma felicidade por estar com saúde, o corpo está saudável, mas ela não seria completamente bem-aventurada, plena, né? Porque o que depende seria para buscar a virtude, a verdade, nós teríamos que ter o intelecto, teríamos que ter saúde, sim, mas ela não seria completa, não seria perfeita, né? A bem-aventurança, o sexto, a bem-aventurança do homem consiste no prazer, também está externo, né? O prazer está ligado às volúpias, né? Ah, portanto, o desejo é o bem, é aquilo que todos desejam. Todos desejam prazer, até os sábios desejam prazer, os ignorantes, até os animais que também são desprovidos de razão. Na volúpia está o prazer, que é o bem-aventurado. Mas Boécio fala no sentido contrário. Todos que querem lembrar de suas paixões compreenderão que são tristes os resultados da volúpia. Se ela fizesse o feliz, até os animais também, né, seriam felizes, né? Os que não são dotados também de razão, né? Não são dotados de razão. A volúpia corporal, ela seguiria o bem perfeito, pois segue o bem que é apreendido pelo sentido. Mas ela poderia ser perfeita, mas ela é apreendida pelo sentido. E não pode ser o bem perfeito do homem, porque o bem perfeito seria conseguido através do intelecto, da razão, que chegaríamos até Deus, e não pelo sentido, né? Que traria o prazer e a volúpia. Então, não é segundo São Tomás de Aquino, não é uma bem-aventurança, né? O prazer do corpo, né? Ele é pequeno, comparado com o bem da alma, né? Para São Tomás de Aquino, o conhecimento da verdade, né? Que chegaríamos até o fim é pelo intelecto humano. É assim que chegaríamos à felicidade, à bem-aventurança maior. A felicidade plena está nesta, né? Nessa bem-aventurança. A felicidade última apazigua todos os desejos, porque é o fim último. Seria a perfeição. E a perfeição seria Deus. E Deus é bem, é o bem maior, é o sumo bem. E todas esses itens que foram ligados, como as riquezas materiais, o corpo, o prazer, a honra, o poder, né? Não seriam perfeitos, dariam a felicidade, uma pseudo-felicidade, poderiam estar acompanhados da boa, a bem-aventurança em determinados momentos, ou acidentalmente continuariam, mas não chegariam à plenitude, o preenchimento total, que seria através da razão, do intelecto, que chegaríamos até, com conhecimento, até Deus. Para São Tomás de Aquino, provavelmente essa bem-aventurança não encontraríamos nessa vida, porque o ser humano ele está sempre buscando sempre mais, sempre uma perfeição, e a perfeição está em Deus.